2024. Perfeito. Então, vamos dar preferência. Serão 3 relatores. Eu convido a doutora Fernanda, 4 relatores, doutor Renato Tonini e doutora Anelise Assunção está no virtual e Braz Santana também no virtual. Então, tá. A doutora Fernanda fará a sustentação do parecer pela Comissão de Direito Penal e logo após eu passarei a palavra para a doutora Anelise. Tá bom, Anelise? Tá bem assim? Então tá, doutora Fernanda com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Me apresentando, sou Fernanda Pereira, mulher branca, cabelo abaixo do ombro, roupa preta, sem brincos, sem outra joia. Agradeço aqui, cumprimento o nosso presidente do IAB, nosso Carlos Eduardo, presidente da Comissão de Direito Penal, Márcio Banadier, nosso ilustre parecerista, Renato Tonini, que está aqui presente na sessão, a Anelise Assunção, e nosso querido Braz Santana, que não pôde, que está lá na nossa sessão também virtual nesse momento. Eu vou representá-los e ler aqui fazer a defesa da nossa defesa em relação ao parecer do CONSUD. Então, esse parecer especificamente é em relação a 4 projetos formulados pelo CONSUD, que é o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, nos quais eles pretendem alterar dispositivos legais em vigor, atinentes à audiência de custódia, abordagem policial e a inserção de nova qualificadora para o homicídio. Nesse tocante, iniciaremos com a questão da audiência de custódia. Então, na audiência de custódia, a proposta em si visa a alteração do artigo 310 e inclusão e alteração dos artigos 339 e 340 do Código Penal, com a justificativa de reduzir a prática reiterada de crimes graves e violentos por indivíduos que possuem perfis direcionados e constantes transgressão, independente de figurarem no sistema prisional, com várias prisões em cumprimento, não são mantidos presos, bem como qualificar e garantir a maior efetividade das investigações policiais. Nosso parecer é contra esse aumento dessa gravidade no momento de uma audiência de custódia, primeiramente porque a audiência de custódia ela é fundamental para verificar a forma que essa prisão foi efetuada, para garantir o direito individual e os direitos humanos desse preso, bem como a legalidade dessa prisão, e não para agravar a situação de quem está sendo apreendido, quem está preso naquele momento que foi apreendido. Então, essa audiência de custódia, a audiência de custódia em si, ela oferece não só a oportunidade dele ser ouvido, mas também a oportunidade de fazer a conversão dessa prisão pela liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares alternativas. Olhando pela ótica dos direitos fundamentais, os impactos dessa medida eles vão muito além no momento em que traz essa gravidade, utiliza requisitos mais gravosos numa audiência de custódia. Um deles é a violação de direitos humanos e o encarceramento em massa. Nós não temos prisões suficientes para manter todos esses presos ali acautelados. Primeiramente, não só prisões suficientes, mas segurança e qualidade na alimentação, na saúde. O Estado, hoje ele não pode se comprometer a algo que ele não pode entregar. Então, deste modo, com relação a esse tópico, de estabelecer requisitos mais severos para a permanência nos estabelecimentos prisionais, com base em perfis de criminalidade, de levar à criminalização excessiva e uma violação dos princípios da individualização da pena, além da transgressão dos direitos humanos, já reconhecido internacionalmente, além da encarceramento em massa e da prisão abusiva. Além do mais, quando a gente fala do artigo 312, a conversão da prisão em flagrante em preventiva na própria audiência de custódia, ela viola totalmente os requisitos 302. A audiência de custódia ela foi estabelecida para verificar a legalidade da prisão e as condições que o preso foi preso, né? Se realmente possui um ambiente adequado, se não tiver, também pode ser concedido uma
uma domiciliar. Porém, essa alteração na conversão, inclusive ontem, tem uma nova súmula do STJ, no qual foi estabelecido que não mais é possível ao juiz decretar ou converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva. Então, o nosso parecer, bem antes dessa súmula, nós já estávamos nós fizemos nosso parecer nesse sentido, que é impossível, no momento de uma audiência de custódia, principalmente porque viola o princípio do juiz natural. Nesse momento, o juiz natural ele não tem acesso ao procedimento. O juiz da custódia não é o juiz natural que não tem acesso ao procedimento. Como é que ele vai fazer essa conversão simplesmente pelo perfil criminoso do preso em si? Então, ainda mais verificar se é reincidente, organização criminosa, tudo isso, porque todos esses requisitos já estão nos agravantes das penas específicas que ele está sendo preso. Ele somente será condenado se verificado tudo isso. Então, essa prisão seria uma antecipação da pena, violando totalmente ali o seu direito fundamental e constitucional. Outro ponto específico com relação à audiência de custódia foi colocado sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal na própria audiência de custódia. Então, é uma outra violação, principalmente a questão do juiz natural. Como que um preso, numa audiência de custódia, muitas vezes não estão presentes os seus advogados, terá acesso ao que ele está sendo investigado, ao que ele foi preso, ao decreto de prisão, e ali, diante do juiz, numa audiência super rápida, no máximo 5, 10, 15 minutos, diante do número de acautelados, elaborar, fazer um acordo de não persecução penal. Então, viola totalmente aí a ampla defesa, o contraditório, os direitos fundamentais e o juiz natural em si. A alteração também dos artigos 339 e 340, eles estão bem aquém do necessário. A fundamentação da proposta do COSUD, ela deveria ter um pouco mais de fundamento. Por quê? Porque não é necessário somente ponderar o aumento dessas penas. Ela tem que ser proporcional ao dano causado. E se não há risco de punir excessivamente essas condutas, embora repreensíveis, elas não causam danos graves. Então, acaba sendo uma abordagem e uma proposta excessiva, né? Que não é proporcional às penas especificamente. Em relação... Aí nós partimos para o ponto 2, que é a segunda proposta, a abordagem policial. A abordagem policial, principalmente desses crimes, são praticados em transausência, que geralmente são a prisão em flagrante. Na semana passada eu tive uma aula com o ministro Schietti, no qual ele deu uma aula falando sobre essa questão, em que 87 dos casos em que foram analisados pelo CNJ com relação às prisões em flagrante especificamente, 13 somente foram reconhecidos no momento de audiência. E isso um reconhecimento de imagem, aí a maioria desse reconhecimento foi feito com um indivíduo sozinho numa cela ou num álbum de fotografia em que foi apresentado para a vítima ou para o policial. Então, essa abordagem policial, esse reconhecimento, esse flagrante inicial, somente pela mera suspeita, viola também os direitos fundamentais, como também a ampla defesa, o contraditório, e é totalmente contrário aos nossos preceitos do nosso processo penal. Com a subjetividade desse conceito de mera suspeita e excessiva confiabilidade dos juízes nas declarações dos agentes públicos, principalmente da Justiça do Rio de Janeiro, em que presume a veracidade absoluta dos depoimentos pessoais, que é a súmula 70 do Tribunal de Justiça, foi aí motivo de notícia essa semana, tornou mais distante o ideal de uma abordagem com menor potencial de ofensas a garantias constitucionais. O nosso item 3, a terceira proposta do COSUD, foi a questão da monitoração eletrônica, compartilhamento dos dados
do monitoramento eletrônico. E o monitoramento, a partir do momento em que a pessoa começa a ser monitorada, ela tem todas as coordenadas. Então, quem está monitorando vai possuir todos esses acessos. Ela é um mecanismo de vigilância direta. Ela não foi pensada como uma solução de diminuir pena, para diminuir a resposta penal e aos problemas sociais. Ela serve para cumprimento da pena ou subestimadas medidas cautelares diversas de prisão. E terem acesso a condições de vida, dignidade e retorno à cidadania plena, devido pelo aumento das penas privativas de liberdade ao estágio de coisas inconstitucionais da prisão brasileira. O compartilhamento desses dados de monitoramento, ele viola não só a parte dos dados pessoais, porque no momento que se vai compartilhar os dados de coordenadas, aonde a pessoa está, se ela está dentro da casa dela, ou no momento em que ela tem toda a liberdade e dentro da autorização judicial, ela tem dados pessoais que vão ser ali compartilhados total. E esses dados pessoais, eles são direitos fundamentais que estão sendo violados. Então, esse projeto que visa o compartilhamento de dados, independente de autorização judicial, eles não devem ser compartilhados entre as forças policiais, independente de autorização, pois a pessoa submetida ao monitoramento não perde o direito à intimidade, muito menos o direito fundamental, que é os dados pessoais. Então, esse eventual dados de uso de monitoração eletrônica como meio de prova para apuração de pena é possível, contudo, que seja submetido à reserva da jurisdição, conforme o artigo 13 da Resolução 412 do CNJ. Afinal, o princípio da reserva de jurisdição está intrinsecamente ligado ao Estado democrático de direito. Outro ponto colocado na proposta do COSUD, que eu falei inicialmente, seria o recolhimento imediato, o rompimento, quando há um rompimento do monitoramento eletrônico. Só que de uma forma em que a outra parte não será ouvida. Nós, todos os advogados criminais, temos relatos de inúmeros clientes que estão com uma tornozeleira eletrônica apitando o tempo inteiro, sábado, domingo, de madrugada, e a nossa orientação geralmente é filma e vamos protocolizar para o juiz. E quando chegamos ali no central de monitoramento, a pessoa estava em casa e no central de monitoramento fala que ela estava 2, 3 quilômetros da cidade diferente. Então, no momento em que se propõe esse encarceramento imediato, está violando o princípio da ampla defesa e contraditório. E além de colocar em risco a integridade dessa pessoa, dependendo o porquê que ela está ali no monitoramento eletrônico, bem como o encarceramento em massa. Nós não temos condições suficientes para manter todos presos. Doutora Fernanda, pedir para a senhora encaminhar para a conclusão, que o tempo já está encerrado. Tá? A última, qualificadora de homicídio, que são 4 propostas do COSUD, né? A última proposta é sobre a nova qualificadora do homicídio. Então, o COSUD pretende a inclusão de mais uma qualificadora do delito de homicídio, que seja acrescentado ao artigo 121, parágrafo 2º, para rever a hipótese de o agente cometer essa espécie de crime contra a vida por ordem ou a mando de organização ou associação criminosa. Essa justificativa, ela está assentada não só na noção necessária à submissão daqueles coordenados pela prática de homicídio por ordem ou a mando dessas organizações ou associação, ou a um regime mais gravoso de cumprimento da pena, com aplicação de critérios mais rígidos que se refere à proibição de regime e livramento condicional. Assim, o anteprojeto, ele postula elevação de sanções previstas para hipótese em tela, que é a reinserção precoce do apenado na sociedade. Não há quem deixe de reconhecer a gravidade desse crime de homicídio, sobretudo no contexto de criminalidade organizada. Porém, esses delitos ocorrem com maior frequência na disputa de território entre grupos criminosos, ceifando a vida daqueles que não aceitam o predomínio. Porém, esses crimes praticados, a mando ou ordem de membros de organizações de associação, merecem uma especial reprovabilidade, porque a lei em vigor ela já contempla essa situação, pois tais condutas são consideradas como hediondas, compreensão que seja o
recrudescimento de resposta penal e não apenas a rigidez da pena. E, por fim, finalizando, o parecer, em conclusão, as propostas apresentadas pelo CONSUD não merecem a acolhida do Instituto dos Advogados do Brasil. As propostas contidas no projeto de lei afrontam a Constituição Federal, agridem convenções internacionais e estão em desacordo com vários princípios constitucionais e não são inteiramente ociosos e dispensáveis, ou são inteiramente ociosos e dispensáveis. Muito obrigada. Tá. Muito obrigado, doutora Fernanda. Realmente é um projeto cheio de detalhes e vários dispositivos, um consórcio de integração sudeste dos governadores. Doutora Annelise, a senhora com a palavra aí pelo prazo regimental, por favor, de 10 minutos. Oi, boa tarde. A doutora Fernanda acabou contemplando, né, os 4 itens que a gente abordou no parecer. Eu vou, então, só complementar um ponto que ela disse com relação à abordagem policial, que a ideia que se tem, a gente teve até uma súmula recente, teve um julgado recente do STJ, né, entendendo que não cabe a abordagem de uma forma arbitrária, sim, fundada, essa fundada suspeita. Não podem ser com base em interpretação do agente policial, e aí com base exatamente nos argumentos desse julgado, né, que vem essa proposta do COSUD para relativizar e enfraquecer esse ganho que a gente teve em termos de entendimento, né, conforme a Constituição. Então foi um pontozinho que não foi mencionado, mas que era importante falar, porque realmente, assim, na verdade são 4 pareceres num parecer só. E é isso, saudar a todos e desejar uma bom fim de sessão aí para a gente nos próximos pareceres. Muito obrigado, Annelise. Reconheci que realmente as matérias já tinham sido detalhadamente, né, abordadas pela doutora Fernanda, só fazendo esse adendo aí. Eu indago, então, se alguém deseja algum esclarecimento dos relatores, alguma dúvida com relação aos pareceres. Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, eu indago se alguém deseja se manifestar sobre os pareceres, sobre essas questões jurídicas todas abordadas. Pois não. Então, passo a palavra aqui para o Márcio Barandier, que é o autor da indicação. Deseja fazer uma observação. Senhor presidente, eu quero só cumprimentar os 4 relatores, especialmente a doutora Annelise e a doutora Fernanda Pereira, a doutora Fernanda, pela exposição aqui, destacando que ela compareceu presencialmente, fez essa exposição aqui, eu fiquei sabendo, com febre, doente, mas demonstrando uma dedicação muito grande aos trabalhos da comissão, ao IAB. Acho isso muito importante de ser pontuado. Era só essa observação que eu queria fazer, presidente. Eu estou muito satisfeito como indicante, excepcional trabalho que foi apresentado pelo relator. Muito obrigado, doutor Márcio. Doutora Fernanda, nosso agradecimento aí pela sua dedicação. Bom, não havendo nenhuma observação, eu coloco em votação, indago se há alguma divergência aqui no plenário histórico, nenhuma divergência. No plenário virtual, vamos à votação. Estou apenas aguardando aqui o resultado da votação aí dos que nos acompanham por vídeo. E aproveito, então, para registrar a entrada. Está aprovado aqui o parecer por amplíssima maioria. Parabéns, doutora Annelise, parabéns, doutora Fernanda, doutor Braz, doutor Renato Tonini, todos os Fernanda, Braz e Annelise, os 4 relatores que examinaram essa matéria aí do consórcio CONSUD, né?